Misericordioso Pai, nós te adoramos, nós dependemos de Ti, nós te exaltamos, Senhor. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos. Que bom que Tu nos acolhe, que bom que as Tuas misericórdias não têm fim, Senhor. Elas se renovam também nessa manhã com nossas vidas. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, a vida do Fernando. Use, Senhor, Fernando como um instrumento, um vaso de honra, um vaso que transmita o Teu recado para os nossos corações nessa manhã. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala. Queremos Te escutar. Queremos nos aquietar. Saber que Tu és o Senhor. Independente das nossas circunstâncias, das nossas dificuldades, das nossas lutas, onde nós estamos, nós queremos olhar para Ti, Senhor. Amém. Isso mesmo, Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é bom e Ele manifesta sua misericórdia todos os dias para conosco. Amém. Tenho certeza que, espero que todos, mas muitos vão sair daqui com um marco na sua vida. Não por causa desse preletor que vos fala, porque continuo sendo apenas um vaso, mas porque o nosso Pai querido, esse sim, esse se derrama sobre nós com a sua unção, com a sua graça, com o seu perdão, com o seu amor que nos enche. Esse Pai querido, nossos olhos nesses dias estão sendo desembaraçados, está sendo removido coisas que nos impediam de enxergar esse Deus que é sim Deus temível, é sim um Deus de seriedade, é sim um Deus que nós temos que levar muito a sério, mas o seu nome favorito, Pai, nome favorito dele. E nós precisamos ser esses filhos que chamam Abba, Pai. Amém? Antes de começar a falar propriamente sobre o tema da mesa, eu quero dizer para vocês que esse tema ele vem sendo construído na minha vida nos últimos anos também, junto com essa palavra de paternidade, está tudo muito junto, muito misturado, né? E também falei no primeiro dia, né, que tenho aprendido que a melhor coisa que um homem pode fazer, obrigado, querido, é transmitir algo que na verdade faz parte da sua vida. Não é uma tarefa fácil, às vezes vem um profundo temor, mas o Senhor é bom. E Ele nos dá o privilégio, de alguma forma, de nos tornarmos a própria palavra que compartilhamos. Então, quando eu falo da mesa, eu falo de uma experiência que tem conquistado a minha casa, a minha vida, os meus filhos, a minha esposa. Só para constar, eu choro até de propaganda de margarina, né? Então fiquem tranquilos. Mas Deus me deu um privilégio, de fato é um privilégio, que ao longo dos últimos anos, nossa casa tem sido um lugar de acolher muitas vidas, muitas vidas. Muitas pessoas já passaram, outras ainda estão passando por lá e certamente outras ainda virão. Onde Deus tem nos dado o privilégio de abrir a casa para que essas pessoas encontrem um lugar de abrir o coração, de conversar, de
às vezes falar um pouquinho das suas dificuldades, das suas dores. E isso acontece em volta da mesa. Às vezes acontece enquanto comemos algo, enquanto às vezes brincamos, enquanto rimos, choramos, nos alegramos. E ali Deus vai fazendo essa obra tão preciosa de restauração, de reconstrução da identidade, né? Todos nós temos uma necessidade muito grande de saber que nós temos um lugar de aconchego, um lugar de pertencimento. E Deus, como eu já disse, estou repetindo, né? Ele deu essa riqueza e distribuiu aqui. Ela está no meio da igreja, no meio do seu corpo. Não é só a minha casa, né? Ele quer fazer de todas as nossas casas um lugar de acolhimento, um lugar de receber pessoas que vão dizer assim: é bom estar aqui, eu sinto paz em estar aqui. Já tivemos essa oportunidade tantas vezes, né? De ouvir as pessoas dizer assim: eu queria ficar aqui. Lembro de um rapaz que anos atrás começou a ir frequentemente à minha casa. Ele tinha uma história de drogadição e ele dizia assim: antes de experimentar esse ambiente, eu jamais considerei a possibilidade de me casar. E família, para mim, como ele vinha de um lar fragmentado, muito destruído, ele disse: então família para mim sempre era sinônimo de briga, discussão, e não era um lugar bom. Mas estar aqui, ele diz, me faz ter esperança. Então esse é um privilégio que Deus nos dá. Trazermos a presença de Deus para dentro das nossas casas. A tua casa pode ser até que você more sozinho, não sei a realidade de muitos de vocês, mas a tua casa é um lugar da habitação e da presença do Pai. E se Ele está presente, então a vida emana desse lugar. A vida produz mais vida em outros. Então que você saia daqui com essa certeza que você é portador da presença do Pai em você, através de você, para outros. Amém? Eu passei um tempo meditando sobre essa questão da mesa e já vou avisando aqui, eu sei que tem alguns irmãos formados em teologia, que estudaram bastante sobre hermenêutica, né? Não é a minha especialidade, né? Minha maior especialidade é chorar mesmo, porque chorão eu sou bastante. Mas estudando um pouquinho sobre a lei da primeira menção, eu não sei quantos estão familiarizados com isso. A lei da primeira menção nas Escrituras diz que a primeira vez que um assunto é mencionado, normalmente ele dá origem para que todas as outras vezes que aquele assunto reaparece nas Escrituras, ele está de alguma forma ligado àquela primeira vez em que ele foi mencionado. Por isso se chama da lei da primeira menção. E deixa eu botar os óculos para enxergar o que eu estou fazendo aqui. Quando nós olhamos sobre o assunto da mesa, se mudar, né? Agora está ligado aqui. Mudou. Nós vamos ver a primeira referência está em Êxodo. Eu até já botei o texto ali, você não precisa nem fazer muito esforço agora, mas pode checar na tua Bíblia aí, né? O Senhor está dando uma ordem para Moisés sobre como deveria construir todos os artefatos, tudo que foi feito do tabernáculo, né? E aí ele chega no momento que ele diz como tem que ser preparada a mesa. Ele fala que a mesa tem que ser toda revestida de ouro, que ela tem que ter 2 côvados de comprimento, ela tem que ter, se eu não me engano, 1 côvado de largura, ela tem que ter 1 côvado e meio de altura. E ali o Senhor ainda diz, né? Cuida que tu faças tudo como eu te ordenei. E ele manda então revestir essa mesa toda de ouro e colocar
aros, né, para que os varais sejam colocados depois e facilitasse o transporte. Mas no finalzinho, né, de Êxodo 25:30, ele diz para que era essa mesa. A mesa que tu vai fazer, tu porás sobre ela os pães da proposição diante de mim perpetuamente. E eram 12 pães, porque representavam as 12 tribos de Israel. E eu fiquei, então, um tempinho olhando, né, sobre toda a simbologia que há por trás dessa criação, dessa orientação de Deus, né? E nós também sabemos que o Velho Testamento ele assombra, né? Ele projeta para o Novo Testamento tudo que Jesus depois vai trazer de verdades que não vão anular o Novo Testamento, mas que vão confirmar aquilo que ele falou através dos profetas, através da inspiração já que o Senhor foi conduzindo homens a registrarem, né, todos os livros do Antigo Testamento. E então, começando a meditar sobre isso, eu digo, tá bom, Senhor, tu criaste, né, tu propuseste a Moisés que ele seguisse as tuas orientações e fizesse a mesa, né? O que estava no teu coração, né, quando tu fizeste a mesa com os 12 pães, né, que estariam perpetuamente, né, diante de ti, né? Até conversei um pouquinho com a Denise, a mulher sempre faz uma observação interessante, né? Ela disse, esses 12 pães ficavam 7 dias, lá pelo 7º dia ele estava ficando meio sequinho, meio durinho já, né? Aí tinha que ser reposto, né? Tinha que colocar mais 12 pães novos, né? E uma observação interessante é que esse pão ele era de acesso exclusivo para os sacerdotes. E então não era qualquer um, né? Mas Jesus depois vai mencionar, né, que Davi quebrou esse protocolo, quebrou aquilo que estava estabelecido, né? E quando ele estava fugindo das lanças e da perseguição que Saul implacavelmente estava perseguindo ele, ele chega, né, diante do sacerdote Abiatar e diz, olha, eu estou precisando comer algo, né? E o sacerdote diz, olha, só o que tem é o pão da proposição. E o Senhor usou de misericórdia para com Davi e com aqueles homens que estavam com ele. Eles não, apesar deles comerem do pão que só era permitido aos sacerdotes, eles não morreram, né? E isso nos mostra que Deus já estava começando a apontar para algo, né? E eu comecei a mastigar mais isso, né? Senhor, o que tu quer nos mostrar mais, né? O que tu quer mostrar para mim primeiro, né? E foi muito especial porque eu comecei a lembrar das muitas situações que nós como família experimentamos sobre a mesa, sobre a refeição, nós sabemos que o pão, ele sempre, historicamente, ao longo de toda a história da humanidade, ele teve um significado muito grande. Pão significava ter alimento, ter comida. Às vezes, inclusive, em muitas culturas, era praticamente só o que se podia lançar mão, talvez pela facilidade de transportar, era um pedaço de pão. Claro que não, hoje nós temos o problema do glúten, né? Tem gente que tem intolerância a glúten, já tem toda uma história, mas aquele glúten daquela época era outro, né? Sei que o glúten andou passando por umas modificações aí, né? Que são as modificações que o homem, normalmente, onde ele bota a mão, ele estraga, né? Mas havia, então, toda uma importância com o pão. E esse pão já apontava, na verdade, para a presença do Senhor. O pão, então, tinha um significado, esse pão vai estar perpetuamente sendo colocado nessa mesa, porque eu sou o pão que vai alimentar esse povo. Então é muito importante nós entendermos, né, que Deus não mudou no seu objetivo. Ele quer continuar sendo o pão que nos alimenta diariamente. Nós precisamos ir à mesa dele diariamente. Nós precisamos nos alimentar dessa presença. E aí Jesus vai confirmar isso, né, em João,
capítulo 6 ali, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele deve ter dado um nó na cabeça dos sacerdotes daquela época, né? Os fariseus, que história é essa que ele diz que ele é pão, né? Por acaso nós vamos ter que começar a comer ele agora aos pedaços, né? Vocês conhecem a história que depois ele vai dizer: quem de mim não se alimentar, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Os caras falam: esse discurso está ficando muito difícil, né, de ouvir, né? Está difícil de engolir, né? Mas ele estava se referindo realmente a uma verdade espiritual. Nós precisamos nos alimentar dele. É nele que nós vamos encontrar todo recurso. É nele que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Fora dele, não tem outra comida que seja verdadeira, que possa realmente saciar e nos preencher por completo. Mas a mesa também, eu quero abordar com vocês algumas coisas mais que a mesa representa, né? A mesa também fala sobre unção, né? Salmo muito conhecido de todos nós, né, vai dizer que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, é na mesa que a unção se manifesta. É na mesa que a presença dele se derrama sobre nós. E ela se derrama em meio a uma situação que aqui não é muito fácil, porque é na presença de adversários. Como pode, né, alguém se sentir pleno, se sentir completo, sentir que há um óleo se derramando quando os adversários estão perseguindo? De novo, nós estamos falando de algo que não é apenas físico, não é apenas um óleo qualquer, mas é o óleo da unção que o Senhor derrama sobre nós, que nos permite passar por situações complicadíssimas e nós ali somos ungidos. O óleo que desce sobre a cabeça, nós sabemos que também fala sobre a nossa mente, e falamos bastante nesses dias sobre a importância da renovação da mente, né? Então guardem isso no coração. Senhor, como a minha mente precisa ser renovada, como eu faço? Lembre-se que a palavra, ela tem esse poder também de ungir a nossa mente, os nossos pensamentos, a maneira como nós estamos vendo, né, as situações. Nós começamos a ver pela perspectiva do Senhor. E a situação pode continuar exatamente a mesma que era antes. Não é a situação que precisa mudar, são os nossos olhos que precisam contemplar a situação pela perspectiva do Senhor. Por isso que é tão importante que esse óleo se derrame sobre nós. Eu sei que nós tivemos um momento muito especial aqui, que muitos puderam talvez derramar diante do Senhor algumas coisas que lhes são muito caras, que lhes são muito difíceis de colocar. Mas eu quero dizer que o Pai vê e Ele olhou para esse momento da tua vida e Ele derramou desse óleo de unção. Eu pude discernir realmente algumas pessoas muito impactadas por esse momento, né? E não é só apenas uma questão de um apelo emocional, como eu disse, apesar de eu ser um chorão, né? Mas é porque realmente o Senhor, Ele quer se derramar sobre nós. Nós não podemos viver uma vida... Vocês já viram uma engrenagem que precisa trabalhar bem lubrificado? O que acontece quando uma engrenagem fica... Nós tivemos agora o problema da enchente no nosso estado, que muitos lugares ficaram submersos, né? E muitos motores precisaram ser totalmente desmanchados. E todo refeito, o que mais precisava ser colocado lá dentro desse motor era óleo. Porque se trabalhar sem óleo, não vai. Ele vai começar a entrar num processo de desgaste e arrebenta tudo. Os carros, né? Quem tem carro sabe que
Mesmo as mulheres, né, que às vezes não são as melhores mecânicas, né, ou às vezes agora já tem alguns que entendem mais até do que homens, né, mas sabe que um carro sem óleo não dá. Se ele for andar sem óleo, o motorzinho vai dar um problema e um prejuízo vai ser grande, né? Então nós precisamos desse óleo que é a unção do Senhor sobre a nossa vida. Mas além disso, a mesa também proporciona algo muito especial. A mesa também fala de honra. E eu que estou resgatando um episódio que é o momento em que Davi é ungido rei, né? Samuel chega na casa de Jessé e disse: o Senhor me mandou aqui. E eles já ficaram, todo mundo alvorotado com a presença do profeta, né? Disse: tem coisa que vai acontecer importante aqui. E aí começam então a se apresentar todos os filhos, né? Talvez aqueles mais fortes, aqueles mais preparados para a guerra. E vai passando um por um. E o Senhor vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, Samuel. Até que chega um momento que Samuel diz: escuta, acabou os teus filhos, né? Será que eu estou fora de sintonia? Não tô sabendo o que Deus está querendo, né? E existem muitas explicações para esse momento. Alguns dizem que Davi, além de ser um dos filhos mais novos, também era um filho talvez de um casamento, de um relacionamento que os outros irmãos não viam com bons olhos, né? Ou que até mesmo o pai também tinha alguma dificuldade grande com Davi. Porque ele vai mencionar assim: por acaso tem mais um filho, mas ele está... Isso não é muito natural, né? Vocês não concordam? Que, né? Parece que você disse: é verdade, já tinha até esquecido, mas tem mais um ainda, a raspa do tacho. Vocês conhecem essa expressão? Né? Aqui no sul a gente diz, né, que às vezes o filho, às vezes que chegou meio por último assim, esse foi a raspinha do tacho, né? E aí, então, Jessé disse: não, tem mais um filho, ele está lá cuidando de ovelhas. E aí essa declaração tão importante de Samuel, ele diz: pois nós não sentaremos à mesa sem que ele chegue primeiro. O Senhor espera por cada um de nós para sentar à mesa. Nós precisamos ter essa consciência. Na verdade, nem é porque nós somos tão importantes assim, mas é porque Ele pagou o preço, o Filho dele pagou o preço por nossas vidas. E então, agora nós temos um grande valor. Agora nós somos filhos amados. E nós temos um lugar de honra, um lugar para sentar à mesa. E eu nem mencionei aqui a história de Mefibosete, né, que vocês leram comigo, né, onde Mefibosete foi convidado para sentar à mesa do rei. Ele que dizia: eu não passo de um cão morto. Mas Davi disse assim: não, tu vai comer todos os dias sentado à minha mesa, né? A mesa então é um lugar de comunhão. É um lugar onde nós compartilhamos o alimento, nós compartilhamos a vida, nós temos relacionamento. E aqui fica uma observação uma preocupação, né, que eu ouvi isso de um pastor que hoje está com 82 anos, Thelmo Weber, talvez alguns aqui conheçam, né, ou muitos conhecem, né? E o Thelmo sempre disse, né, que ele se preocupa muito quando as famílias vão perdendo a característica de ser família em volta de uma mesa. E infelizmente essa é uma verdade, né, que hoje muitas famílias já não fazem mais refeições à volta da mesa. Muitas famílias chegam em casa, já tem aquela história do pratinho pronto no micro-ondas, aquece o prato de comida, aí um filho sobe e vai para o quarto, senta na frente do computador para comer, o outro vai fazer outra coisa, às vezes o pai já vai sentar na frente da TV para assistir alguma coisa, e começa a se descaracterizar o sentar em volta da mesa. E eu não coloquei aqui, mas eu, como trabalhei nessa área de serviço social,
eu li um estudo que me chamou muita atenção, porque não é um estudo cristão, não é um estudo de pessoas que entendem o valor, né? Mas esse estudo dizia que mais de, se eu não me engano, agora pode me trair a memória, mais de 70% das famílias entrevistadas em que havia o hábito de sentarem à mesa juntos, pai, mãe, os filhos, a incidência de drogadição e de envolvimento com delitos era infinitamente menor do que aqueles que não tinham o hábito de sentar à mesa. Somente isso, só o fato de sentar em volta da mesa. Esse estudo abordou um número muito grande de famílias, foi uma entrevista, como eu fazia serviço social, eu tive acesso à pesquisa, né? E ali dizia que o fato de sentar à mesa trazia uma tranquilidade para os filhos, esse sentimento de percepção, de pertencimento, que às vezes o filho nem sabia que estava sendo preenchido, mas isso estava acontecendo porque ele estava à mesa, né? Ontem ainda mencionei, né, que muitas vezes hoje, infelizmente, até sentam à mesa, né? Cada um senta na mesa e pega o seu celular e não olha no rosto um do outro, né? E aí não tem diálogo. O pai não consegue ver que tem um filho, às vezes, com um semblante abatido. Não se pergunta, como é que está o teu dia? Como é que foi hoje as tuas dificuldades, né? Eu posso dar testemunho para vocês que, às vezes, em 15 minutos de conversa com os filhos em volta da mesa, eu consegui ter momentos de edificação que talvez eu levaria meses para conseguir. Na mesa, a conversa fluía e o assunto era tratado, orávamos juntos, trazíamos ensino sobre alguma coisa, naquele tempinho ali da mesa. Eu não estou invalidando aqui fazer o culto caseiro, o momento da família, não estou invalidando isso. Mas estou mostrando que quando nós sentamos à volta da mesa e abrimos esse espaço de não só comer, né? Não é o fato de comer e cada um levanta e, infelizmente, hoje muitas agendas, né? Quando nossos filhos começaram na época de faculdade, começou a ficar complicado, né? A minha filha, que foi a última a casar, e nós acompanhamos toda a faculdade, a gente até brinca que nós fizemos a faculdade junto com ela, porque toda vez que ela chegava da faculdade, ela contava toda a aula como é que tinha sido. Ela nos dava todo o relato. Então a gente disse, olha, quando tu for te formar, a gente vai lá pegar o diploma junto contigo. Nós vamos nos formar em enfermeiro junto, né? Mas nós decidimos que nós íamos alterar o nosso horário de almoço para esperar ela chegar, para podermos almoçar com ela. Então teve uma época que o estágio dela terminava 11 e pouco da manhã e nós conseguimos almoçar meio-dia e pouco, ela chegava. E tinha dias que ela tinha que estar no estágio a 1 e pouco, então nós tínhamos que almoçar às 11. Então nós fizemos uma ginástica de almoçar antes, almoçar depois, porque era muito importante, nós entendíamos, sentarmos juntos à mesa, né? Podemos ter aquela refeição juntos, comermos, né? Então eu quero incentivar vocês, né? Valorizem o tempo da mesa, valorizem o estar junto, a comunhão. Aí você pode pensar assim, mas a minha realidade é um pouco diferente. Não abre mão de sentar à mesa com os irmãos. Quando eu falo de sentar à mesa, não é só o fato de estar em volta de uma mesa necessariamente, porque às vezes, talvez a mesa não exista fisicamente, mas tu senta para ter essa comunhão, né? Para ter esse olho no olho, né? E claro que quando o Senhor estabeleceu a mesa, Ele estava justamente falando desse lugar de comunhão, desse lugar de compartilhar, né? E a mesa também é lugar, então, de família, né? Família que pode ser a mais diversificada, né? Pessoas com as mais diversas histórias. Quando nós sentamos à mesa, nós compartilhamos o pão, né? É interessante também que quando nós sentamos à mesa, quem já sentou em mesa comprida de família, né? Eu, como contei para vocês que eu tinha 24 tios, então não era pouco, né? Às vezes se vinha 2, 3 tios com mais os filhos, as mesas eram grandes, né? A gente precisa dizer, me alcança o que está aí na ponta da mesa, tem a salada de maionese, tem o refrigerante,
nós precisamos fazer uma troca, né? Eu preciso, porque se eu tiver que levantar para ir para o outro lado da mesa e voltar, então o que precisa? Uma dependência um dos outros, né? É na mesa também que é algo muito simples isso, né? Mas mostra a importância de nós interagirmos um com o outro, né? Às vezes na mesa também aparece quando um está meio emburrado com o outro, também é na mesa, né? Então, tá, toma aqui, ó. E a gente às vezes não quer nem olhar muito, né? Mas vocês imaginam a mesa sendo um lugar de comunhão e eu decidi que eu vou sentar na mesa, mas eu não vou olhar para quem está do outro lado da mesa. Difícil, né? Difícil sentar numa mesa e dizer assim, eu vou olhar só para o prato de comida. Aí você realmente está na mesa, mas você não faz parte da mesa, né? Mas o Senhor nos chama para a mesa. A mesa é lugar de inclusão, né? E o texto vai dizer, em Mateus 8, né? Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Que preciosa essa promessa, né? Um dia o Senhor disse, muitos virão, de muitos lugares diferentes. E esses muitos estão aqui, né? Somos nós, que fomos convidados a participar de uma mesa que não era nossa por direito, mas o Senhor nos incluiu. Então nós não precisamos viver com um sentimento de que assim, eu sou tão miserável, eu não tenho as qualificações, eu não tenho isso. A mesa sempre tem lugar. Nesta mesa sempre tem lugar. Então você não precisa viver com base nas suas experiências, com base na sua história, né? E por falar em mesa de inclusão, eu queria convidar um pouquinho aqui a Cris para vir aqui na frente. Eu quero apresentar para vocês a minha filha postiça do meu coração. Ela não é minha filha legítima, porque não nasceu da barriga da minha mulher, mas nasceu no nosso coração e morou conosco muitos anos. E a Cris tem uma história muito interessante, né, de restauração do relacionamento familiar dela. Eu vou só fazer essa introdução, vou deixá-la falar, né, mas a Cris veio com algumas referências de paternidade e da vida em família muito distorcida, né? Cedo aprendeu a se virar sozinha e a ser bastante independente. E eu lembro que uma das coisas primeiras que ela teve de não conflito, mas assim, que ela ficou assim, no começo um pouquinho, né? Que eu disse assim, me dá o teu telefone, eu quero saber mais ou menos que hora tu chega em casa. E ela já não era uma guriazinha de 10, 15 anos, né? Mas foi muito bom, né? Foi uma experiência preciosa. Eu quero deixá-la contar um pouquinho para vocês como foi. Sempre uma honra falar desse assunto, falar não vou contar toda a história, gente, porque só para vocês terem ideia, no YouTube tem 3 partes do testemunho e que o papo estava junto na gravação, né? E foi um presente para mim, porque eu pude contar quando Deus tinha completado uma obra de restauração, assim. Então foi uma cura para mim aqui, contar o meu testemunho. Está lá no YouTube, e Bárbara, até deixa eu contar, semana passada ou retrasada, eu estava com um dos meus alunos, né, que eu dou aula para cabeleireiros, e ele estava abrindo o coração, uma dificuldade, e eu disse para ele, eu te entendo, eu passei muito isso com meu pai, eu sei, Cris, eu ouvi o teu testemunho. Quando tu contou aquela hora lá no hospital, quando foram tirar a barba dele, e tu começou a chorar, eu chorei horrores assistindo junto contigo. E eu fiquei assim, Senhor, a gente não tem noção, né? Não temos noção. Mas Deus é muito bom, gente. Foi logo no início, eu me converti em 2006, com 29 anos. E em 2010, final de 2010, eu voltei de um tempo fora do Brasil. E o Nando e a Dani me convidaram, eles tinham um coração de eu morar com eles. E foram 8 anos morando com eles. Acho que 4 em Porto Alegre e 4 em Canoas, que quando Deus enviou eles para Canoas, eu trouxe uma palavra também para mim, que era para eu ir junto, né? E foi uma escola, porque eu vim de uma família
muito destruído, mas muito. Um ambiente de brigas, ambiente de traição. Quando eu me converti no relacionamento com meu pai, estava completamente quebrado. Não tinha restado nada. E no início, assim, foi bem engraçado, porque eu me deparei com uma família que eu nunca vi. Quando eu falo, gente, eu não gosto de usar essa expressão nunca, porque ela é bem assim, né? Mas eu nunca vi ninguém levantar a voz. Nunca uma briga. Pense nisso. Eu, de um ambiente, eu brigava muito com meu pai, eu batia a boca com ele, né? E aquilo ali me chocou muito. E eu fui inserida como filha mesmo, e eu tinha uma liberdade. Imaginem, a Cissa tinha 8, 9? Em 2010, 2011, o Henrique tinha 10. Ela tinha 8. Ela tinha 8, né? E a Cissa foi crescendo. E a Cissa foi entrando na adolescência, irmã mais nova. A gente mudou para Canoas. Eu fiquei meses no quarto com ela até o meu quarto ficar pronto. Vocês não têm noção, gente. Imagina uma adulta repartindo o quarto com uma adolescente. Eu era de uma estupidez, que vocês não têm ideia. E eu brigava com ela, estava conversando com minha irmã, né? Eu estava falando, né? Todo dia eu tenho que pedir perdão. Eu tinha que pedir perdão para ela direto. Porque eu falava de uma forma dura, eu tinha maus pensamentos. O meu chip estava assim, muito comprometido. E o processo da renovação da mente, ele é muito profundo. E o Nando falou muito aqui dessa questão de sentar à mesa. E quando a Cissa estava na escola ainda, antes da faculdade, a Cissa chegava um pouco mais tarde. E eu pensava assim, para que esperar para o almoço? Era um pensamento que vinha. Por quê, gente? Na minha família, nos finais de semana a gente tinha um tempo mais assim à mesa, mas o meu pai chegava do trabalho cansado e ele sentava, ele deitava na cama, botava os pés para cima e a minha mãe servia um prato de comida e levava na cama para ele. Ele não sentava à mesa conosco. E a minha mãe veio de um contexto que o meu avô não gostava que desse um pio na mesa. Todo mundo em silêncio. Não podia conversar na mesa. E no final, assim, depois que os anos passaram, né, cuidando do meu avô, o pai chegava do trabalho e sentava na mesa conosco. Meu pai era de conversar muito, e o meu avô ficava irritado. E o meu avô durou até os 98, gente, tá? Querido, assim, foi uma experiência legal. Mas, tipo assim, a gente era cheio de restrição à mesa. E eu fui aprendendo muitas coisas com essa família. Muitas coisas. Que eu ficaria horas aqui contando, que não dá. Mas ali eu me senti pertencente. Porque a mesa, ela é um lugar de pertencimento. E eu aprendi muitas coisas olhando, coisas que hoje eu vejo fruto. Na época, eu não via. Por exemplo, eu estou com 47 anos, né? E sou solteira. E eu tenho filhas grandes que são as discípulas. Né? E eu aprendi a sentar à mesa com elas. Boa parte as minhas filhas, né? Mas os meus grupos são à mesa com elas. Eu sempre espero elas com alguma coisa, alguma refeição, e ali a gente começa a repartir sobre Jesus. E muitas vezes o Senhor nos levou a tomar ceia juntas, enquanto nós estávamos comendo. Eu parava, e aí eu tomava o pão, a gente continuava conversando, aí eu tomava o vinho com elas, para elas entenderem, né, esse lugar de comunhão, de liberdade, onde a gente se abre. Mas por que eu pude dar isso? Porque eu recebi. E tem muitas coisas que Deus transformou. Eu precisava ver um modelo saudável, funcional de família. E Deus me deu esse presente. Eles foram muito corajosos. Muito corajosos. Ele já foi corajoso quando ela pegou a minha vida para me discipular, né? Porque hoje vocês olham uma pessoa que não tem nada a ver. Há 18 anos atrás, né? Então, toda história. Mas eu queria fechar aqui, dentro do tema, e dentro do que o Nando bateu muito na tecla sobre a questão da mente. E Paulo fala aos Filipenses, um versículo muito conhecido de todos nós, né? A gente conhece Tá caindo o Filipenses suporte 4:8. ali.
Eu também estou brincando. Tá. Isso. E aí o versículo 9, aí esse versículo Deus falou muito comigo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então ali eu aprendi, recebi, ouvi e vi. Porque tem coisas, gente, que não é a pessoa falando, é aquilo que tu vê. E Deus trabalha com modelo, desde lá do início. Isso mesmo. Ele mostrava modelo, o Nando falou da mesa, né? Ele mostrou como é que tinha que ser. Deus trabalha com modelo. Só que cabe a nós praticar. O que a gente recebe, o que a gente vê, o que a gente ouve, né? Então eu tive onde me espelhar, continuo tendo, eles continuam sendo meus pais e eu sei que eu sempre tenho meu lugar lá, né? Com frequência a gente consegue estar juntos, graças a Deus, mas o Senhor sabe o que cada um de nós precisa. Eu estava ouvindo o Nando falar, né? Às vezes a gente fica vendo o testemunho da pessoa, de tu estar à mesa com os teus filhos, e às vezes essa não é a nossa realidade. E como solteiros, né? O solteiro, ele vive para cuidar das coisas do Senhor. E para agradar o Senhor. E há pouco tempo, o Senhor falou comigo, no meio de uma ministração, né? Que o filho, ele pode se perder e sair de casa, e ele pode ficar perdido em casa. Porque ele não tem esse lugar de pertencimento. Ele vai ficar perdido dentro de casa. Sem revelação que ele é um herdeiro, sem revelação que o que o pai tem é dele. O negócio do pai é dele, então ele precisa trabalhar também. Então eu não me sinto sozinha, eu nunca me senti sozinha mesmo quando o Nando e a Nele foram embora para o Canadá e eu fiquei um tempo só. Eu nunca me senti sozinha, porque eles me ensinaram a cuidar das coisas do pai, desde o início. A servir o Senhor, a cuidar das vidas. Então todos nós aqui na realidade, nós temos muitas coisas para fazer. Nós só vamos nos sentir sozinhos se a gente ficar olhando para nós mesmos, preocupados com a nossa própria vida. Mas nós fazemos parte de um corpo, onde cada um tem, onde cada um contribui. E o que é do Pai é meu. Então eu gosto muito de cantar aquele louvor que a gente cantou aqui. E foi o louvor que tocou no dia, na gravação do meu testemunho. E ele é um perfeito e bom Pai. Isso é quem ele é, mas eu prefiro cantar Filha amada por ti é quem eu sou. Porque essa é a minha identidade. E nada me falta. Aleluia. Essa Crespa é muito querida, né? É uma benção realmente ver essa obra linda do Senhor. Dou sim. Eu só queria contar que eu vim num lar todo disfuncional também. E quando eu tinha 16 anos, que eu me converti na congregação, eu fui adotada por um casal, foi o Rogério e a Alcina. E ali, dentro daquela casa, eu vivi tudo que a Cris viveu conosco, eu vivi com eles. Então eu também pude dar para ela, porque eu também recebi. Ali na casa do Rogério e da Alzira, eu fui filha, sou filha até hoje. Cuidei da Alzira até antes da morte dela, agora eu estou com o pai, né? Eu chamo ele de pai, Rogério. Muito dentro da minha casa, levo ele no médico, né? Então, temos um ministério juntos hoje, mas eu quero incentivar você que aquilo que tu recebe é para os outros, não é só para ti. Os filhos viram o que eu vivi. No dia do enterro da Alzira, eu não estava aqui, eu tinha viajado, estava muito longe, eu não pude estar no enterro dela. Mas a minha filha fez uma chamada de vídeo, eu participei de todo o enterro dela, de longe. E os meus filhos falaram no enterro da avó,
a avó do coração deles. É muito lindo. Hoje o Rogério é o bisavô da minha netinha. Ele vai lá na casa do meu filho e o Rogério é um biso, né? Da Aurora. Era só para testificar isso, porque me impactou muito. Eu estava no velório da Alzira e com o coração apertado, porque eles não estavam. E quando a Cissa começou a falar, porque a minha mãe foi adotada por eles, e eu vi eles fazendo a mesma coisa com a Cris. Gente, vocês não têm ideia. Que coisa mais linda que foi o testemunho, mas ver o exemplo que a Cissa e o Ike aprenderam em casa, vendo eles aplicando. Eu tenho certeza que a Cissa ainda vão viver muitas coisas disso, pelo exemplo que eles tiveram. Glória a Deus. Hoje ela está lá no Canadá e ela tem abrigado muito na casa dela, uma moça muito problemática. E aí eu digo para ela assim, vai filha, vai dar certo. Continua, investe, ama, puxa para perto. Deixa Deus fazer através de ti. E ela diz, né? Eu sempre me lembro da Cris quando eu olho para ela. O nome dela é Emma, né? O nome da moça. Ei, coitada, sozinha, a família está de outro país. E ela está muito lá na casa da Cissa agora. E a Cissa busca, a Cissa leva e a Cissa isso. Né? Então, muito lindo, queridos, viu? Deus tem... Quando Ele nos dá algo, Ele nos dá algo sempre para os outros. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por essa obra linda que Ele faz mesmo, né? Uma outra característica importante da mesa é que a mesa é um lugar de misericórdia, né? O texto de Mateus vai relatar um episódio bastante conhecido de muitos de vocês, né? Os fariseus e os homens que estavam sempre... Parece que tinha sempre uma turma meio assim como... Não sei se eu vou usar a palavra muito boa, mas pareciam uns urubus em volta de Jesus, sempre observando, né? Dizia assim, eu vou achar alguma coisa para botar um defeito, né? E aí eles diziam, né? Ele se chama mestre, né? Ele se acha tão bonzão assim, né? Mas olha quem é que está em volta dele. Aonde? Na mesa, né? Com quem que ele está sentando para comer, né? E olha só os publicanos, pecadores, né? Só essa turma, né? E aí Jesus responde, né? Que os sãos não precisam, mas sim os doentes, né? Aprendei o que significa misericórdia, quero, né? E não holocaustos, né? Mas é importante lembrar que esses publicanos e pecadores tomavam lugar com Jesus à mesa, né? Aliás, eu não mencionei aqui porque quando eu comecei a olhar sobre todos esses episódios da mesa, a minha vontade era botar tudo que eu achei. Mas era tanta coisa que eu disse assim, os irmãos vão ter que ficar até o final de domingo de noite me ouvindo, né? Porque nós sabemos que o episódio, por exemplo, de Jesus com Zaqueu, né? Jesus se convida, né? E diz, Zaqueu, desce daí porque me convém fazer o quê mesmo? Entrar na tua casa, eu vou sentar na mesa contigo, eu vou comer contigo. Aí o Zaqueuzinho, né, desce correndo e chega em casa, mulher, prepara aí comida que vem um batalhão aí, porque Jesus já levava de arrasto os discípulos, né? E aí a mulher perguntou, mas por que tu convidou? Não convidei, ele que se convidou. E agora, o que a gente faz? Não sei, ele disse que vai comer conosco aqui. Então, e Jesus tem aquele encontro maravilhoso com aquele homem, que termina com uma grande conversão, né? Esses tempos nós estávamos fazendo o cálculo de como foi o tamanho do arrependimento de Zaqueu, né? O homem, vamos imaginar que ele tinha 100 milhões, ou 100 alguma coisa, né? E ele disse, Senhor, eis que agora eu decido dar metade do que eu tenho aos pobres. Ele já ficou com 50. E restituir a todos que eu tenho defraudado, e ele sabia que ele tinha passado a perna num monte de gente, eu vou restituir 4 vezes mais. Quanto é que será que sobrou no final dessa conta aí, né? Vocês já pararam para pensar, né, que foi realmente um render-se completamente ao Senhor, né? E a resposta de Jesus, né? Linda a resposta, né? Com essa declaração de Zaqueu, ele diz assim, hoje entrou salvação nesta casa.
Mas não deu nem tempo de Zaqueu fazer uma oração de entrega. Interessante isso, né? A convicção de pecado, daquilo que ele estava fazendo, foi tão grande. Senhor, eu quero restituir, eu quero dar aos pobres, eu quero. Isso não pode ser mais o meu Senhor, né? Exatamente o oposto do jovem rico que chegou dizendo: olha, eu faço isso, faço isso, faço isso. E aí Jesus diz o quê? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue. Será que Jesus está dizendo com esse episódio que ele quer que todo mundo seja pobre? Não, não é esse o ponto, né? O problema é onde está o coração. Quem é o Senhor? Quem está no governo? Então, a misericórdia, ela vai nos mostrar, né, que todos nós fomos alvos desse amor. Agora nós precisamos corresponder a um amor tão grande assim por nós, né? Precisamos dizer: Senhor, eu quero responder ao teu chamado. A mesa também é um lugar de fé, né? O famoso episódio da mulher Ciro-Fenícia, se eu não estou enganado aqui, né? Que chega e clama por misericórdia, né? E o Senhor dá uma resposta dura até para ela, né? Oh, não convém tirar da mesa e dar aos cachorrinhos, né? Parece que o Senhor esticou para ver a fé dela até o limite, né? Mas quando ela respondeu: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem do que cai da mesa, ele disse: ó, mulher, grande é a tua fé, faças contigo como tu queres. E desde aquele momento a filha ficou sã. O Senhor sempre tem provisão para nós. Nós precisamos nos achegar a Ele com um coração sincero e crendo que Ele de fato é poderoso para fazer. Mas de novo um episódio que acontece e a referência é o estar à mesa, né? E no caso ela disse: come até do que cai da mesa. Já é suficiente para transformar a minha vida. Que tremendo! Porque nós não somos convidados aqui a comer do que cai da mesa. Você e eu somos convidados a sentar à mesa. Então não se contente, né, com ficar comendo migalhinhas, né, com ficar comendo... como é que foi? O retiro foi assim, mais ou menos, né? Mas receba do Senhor. Eu posso garantir para vocês que a presença e o amor de Deus tem se manifestado nesses dias para alcançar todos nós, sem exceção. O Senhor quer se mostrar esse Pai amoroso que é e nos revelar que somos filhos por completo. Ele não tem uma medida mesquinha para nenhum de nós, mas Ele tem em abundância, tem fartura, tem realmente em grande quantidade. Ninguém precisa sair daqui dizendo assim: faltou para mim. Deus tem para você também. Amém? Um lugar muito importante da mesa é que a mesa, o contraste, a letra ficou, eu não gostei que ficou meio... Vocês estão conseguindo enxergar? Tá. A mesa é um lugar de perdão. E foi na mesa que Jesus disse para a mulher que ungiu ele, né? Mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer-se: quem é esse que perdoa pecados, né? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou e vai em paz. Então, nós precisamos entender que se nós nos chegamos à mesa do Senhor, nós chegamos a um lugar de perdão. Perdão que nós recebemos, como a Cris falou, e perdão que nós damos. Não tente inverter isso. Não faça isso, porque vai dar um efeito colateral grande. Tu tentar perdoar sem entender que tu foi perdoado primeiro. Porque você vai dizer assim: não, tá perdoado, perdoa, mas não esqueça, está aqui no meu caderninho preto aqui, né? Não é assim que Deus quer que tu aprenda sobre o perdão. Mas o perdão que nós encontramos na mesa do Senhor é o perdão que vai permitir que tudo aquilo que foi feito contra nós, né, possa de fato ficar resolvido, né?
Ainda tive a oportunidade de conversar com uma irmã sobre essa situação de perdão, um episódio com o pai bastante difícil, uma infância difícil, e eu estava encorajando ela dizendo, minha irmã, quando tu libera perdão, embora a pessoa às vezes possa até nem merecer, porque talvez nem esteja arrependida, mas quando tu libera perdão, quem sai dessa situação livre e pronto para receber mais do Senhor é tu. Então, o poder do perdão, Jesus deixou um ensino claro, né, que é para nós perdoar. Ele não disse assim, se tu tiver com vontade, se tu estiver sentindo assim um tremorzinho, se tu está sentindo, não, hoje eu estou com vontade de perdoar. Não é assim. O perdão é um mandamento. Aliás, é o único mandamento que tem uma condição muito séria. Porque se nós abrirmos lá em Mateus 6, no versículo 9, quando o Senhor começa a falar sobre o perdoa as nossas dívidas, existe ali uma coisa que é condicional. Porque ele vai dizer, perdoa, Senhor, a nós, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Vamos fazer o exercício inverso. Se eu perdoo pouquinho, eu vou ser perdoado pouquinho. Se eu perdoo, mas fico retendo parte do perdão, porque às vezes a gente perdoa a prestação, né? Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Né? Eu te perdoo, mas tu vai ver só. Eu te perdoo, mas não fala mais comigo, nem olha mais por mim. Atravessa a rua quando tu me enxergar. Claro que eu estou aqui levando alguns exemplos que não devem acontecer, nunca aconteceu aqui, né? Mas às vezes, né, há um sentimento assim, eu perdoo, mas fica aquela raizinha, né? Lembra que ontem eu falei, né, que o perdão precisa ser tão profundo quanto a ofensa. Nós precisamos deixar que a pessoa que nos ofendeu completamente livre da culpa. E isso está sobre a nossa responsabilidade. Tu já pensou que quando alguém está no leito de morte e tu tem a oportunidade de liberar perdão sobre aquela vida, significa que quando aquela pessoa comparecer diante do Senhor, ela pode ser reprovada por qualquer outra coisa, mas não vai ser pela ofensa que ela tinha contra ti, porque tu liberou ela. E se tu perdoou, o Senhor perdoou também. Então isso é muito sério, queridos. É muito sério, porque muitas vezes quando nós retemos o perdão, nós nos colocamos sobre o tormento de verdugos. Porque é isso que o texto vai ensinar sobre o credor incompassivo, né? Ele foi perdoado de uma dívida impossível de ser paga, porque o cálculo dava, eu perdi até, não lembro, mas eram algumas centenas de anos. Ele teria que viver umas 10 vidas para conseguir pagar tudo que ele devia. E aquele homem chegou diante, tem compaixão de mim porque eu vou te pagar. Que história é essa? Eu não ia pagar coisíssima nenhuma. Mas o rei olhou para ele e disse, tá bom, eu vou te perdoar. E ele sai dali e encontra alguém que devia para ele o equivalente na época, ao cálculo de no máximo 3 meses de salário. Então era algo possível realmente pagar. E aí quando ele começa a estrangular, me paga tudo que tu me deve, ele diz, não, tem paciência comigo que eu vou te pagar. Esse devedor realmente podia cumprir o que estava prometendo, porque era possível, porque o outro devia centenas e centenas de anos que não conseguiria pagar. Mas ele olhou e disse, eu não vou te perdoar, vou te jogar na prisão para que tu lá vai ter que trabalhar forçado para pagar toda a minha dívida. O que acontece depois, vocês lembram? Alguns conservos do rei viram aquela situação e relataram. E aí ficou tudo resolvido? Não, ele foi chamado de volta e o rei disse, servo mau, usei de misericórdia contigo, não deverias tu usar de misericórdia também para com aquele que te devia? Agora tu vais ser lançado na prisão para pagar toda a tua dívida. O que estava acontecendo ali? Ele estava sendo condenado. Por quê? Voltou a dívida voltou, né? O mesmo rei que tinha liberado ele da dívida disse, agora, como tu não perdoou, a tua dívida volta a valer de novo. E agora tu tem que pagar. Então é muito sério, queridos. É muito sério nós retermos o perdão. O perdão te faz adoecer. O perdão te faz...
Isso, a falta de perdão te faz adoecer, né? A falta de perdão te faz remoer todos os dias, né? A gente costuma até brincar que quem não perdoa é como se tivesse sempre amarrado com uma pessoa que deve para ele, e todo dia que ele levanta ele diz assim: aquele miserável continua me devendo, né? Então eu fico carregando comigo aquela pessoa pelo resto da vida, né? Até de ouvir o nome parecido eu já digo assim: não posso nem lembrar daquela pessoa. Então você está se envenenando, ou como também tem a expressão, né? Toma um veneninho esperando que o outro morra, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. No meio da igreja hoje, às vezes o perdão ele é banalizado, né? Eu bati muito na tecla com os meus filhos sobre uma expressão dos jovens que dizia: foi mal, hein, foi mal. Não foi mal não, eu pequei contra ti. Ele disse: você vai lá pedir perdão porque você pecou contra o teu irmão. Não é essa historinha aí de que foi mal, né? Tinha um seriado de adolescente em que muitas vezes nesse seriado os adolescentes faziam uma coisa contra o outro, aprontavam e tal, e ele dizia assim: foi mal, hein? E na verdade não tinha um pingo de arrependimento, era só uma expressão. Na verdade aquilo era um ensino para a juventude, né? De que os erros que tu comete, foi mal, não precisa aplicar o arrependimento, né? Mas às vezes tu fere uma pessoa e tu acha assim: não, ela vai entender, né? Não, mas queridos, vamos tratar, né, o perdão à luz da palavra. Lembra que nós temos falado muito disso, né? Não é uma questão de opinião minha, não é uma questão de nós procurarmos entender o contexto que a sociedade vive. Não, nós precisamos voltar para as Escrituras. E as Escrituras nos dizem claramente: perdoa da mesma maneira que tu tem recebido o perdão de Deus. Então, qual é a medida do perdão de Deus sobre a minha e a tua vida? Quanto Ele tem te perdoado? Qual é a extensão desse perdão? Ele alcança até o ponto de te dar vida eterna para ti e para mim, que estávamos condenados a uma eternidade separados dele. Será que nós podemos agora perdoar o outro, dizer assim: vou te perdoar só 10%, só 20%? Não, nós precisamos ser completos. Nós precisamos ser inteiros naquilo que nós fazemos. Então vamos perdoar para poder viver a liberdade que o Senhor tem para cada um de nós. Lembre-se disso, guarda isso no teu coração. Quando tu perdoa, é até algo inteligente de se fazer, porque quando a gente perdoa, nós somos o primeiro a receber os benefícios. Porque aquela pessoa não deve mais. Ela está liberada. Me veio até a cabeça que muitos anos atrás, eu tive uma situação com um colega de trabalho que me pediu um valor substancial de dinheiro, que ele estava numa situação muito complicada. Na verdade, ele foi demitido da empresa, ele estava saindo e eu tinha pregado o evangelho para ele não fazia muito tempo. E ele me pediu um valor que eu não vou nem atualizar, não quero nem pensar em atualizar no dinheiro do dia de hoje. Mas foi um valor muito grande, realmente um valor bem expressivo. E ele disse: tu me empresta que eu vou montar uma empresa assim, para fazer isso e isso. Eu digo: cara, eu tenho esse dinheiro guardado, então se eu disser que eu não tenho, não é verdade. Só que eu tenho para honrar algumas coisas mais adiante. Então eu preciso te emprestar sabendo que dentro de um tempo vou precisar. Não, está tudo certo, tudo combinado. Não estava tão certo assim, não estava tudo combinado, né? Esse dinheiro não voltou mais, né? Ele depois perdi o amigo, na verdade, porque ele passou a me evitar, né? E um dia eu disse para ele: cara, está tudo resolvido, você não me deve mais. E eu precisei fazer isso, confesso, no começo assim, né? E Deus me disse assim: se tu não liberar ele dessa dívida, ele vai ficar te devendo para o resto da vida. Mas como vai ficar o teu coração? Aí eu precisei dizer: tá bom, Senhor, então está resolvido. Está resolvido a tal ponto que se ele vier me procurar para me pagar, eu vou dizer assim: tu não precisa pagar mais, porque a dívida já não existe mais. Então ela precisou atingir o mais profundo do meu coração.
aquele valor nunca mais precisou ser dado para mim de volta, porque já estava resolvido o assunto. E aqui vem uma coisa que teologicamente não existe, mas eu vou ensinar um segredinho para vocês. A palavra, no nosso português, quando a gente usa ão, normalmente é um cara que é grandão, né? Alguém que ganhou um dinheirão, né? E ganhou bastante, né? A palavra, quando a gente perdoa, a gente usa a palavra que é perdão. Então é uma perda grande também. Se tu não estiver disposto a perder, tu não vai poder desfrutar da misericórdia e do cuidado de Deus. Então lembra assim, perdão é uma perda grande, já perdi. A coisa melhor que tem é tu ir para um acerto com alguém, não esperando que a pessoa tenha que corresponder. Tu vai para o acerto dizendo assim, meu irmão, aconteceu isso, mas Deus falou comigo e eu quero te pedir perdão. Acho bom que tu tenha pedido mesmo. Já aconteceu de ouvir isso. Mas está bem. De novo, se tu está cumprindo o que Jesus ensinou em Mateus 6, que diz que da mesma forma como tu foi perdoado, tu vai perdoar, tu resolveu a tua parte. Tu não foi chamado para ser o juiz na vida da outra pessoa. Eu sei que existem situações, às vezes, de pais que feriram profundamente os filhos e nunca se arrependeram disso. E que filhos foram conversar com o pai e disseram para o pai, pai, me perdoa porque eu fiquei chateado contigo por isso. Tá bem, meu filho, te perdoo. E a conversa terminou aí. E o filho até estava numa expectativa assim, que, filho, eu também errei, né? Mas se você vai para essa conversa já disposto a perder os teus direitos, você já vai com isso resolvido. Porque não há uma expectativa de que tu tem que receber, eu estou te perdoando, mas dá um jeito de me pedir perdão também. Então, na verdade, tu está exigindo, né? Mas vai com isso resolvido, porque Jesus, quando nos perdoa, a palavra diz que nós ainda éramos inimigos dele. Não se trata de merecimento, porque o perdão que nos alcançou é quando nós estávamos longe dele, rejeitávamos o seu amor. Mas nós precisamos ter uma disposição de perdoar de verdade e com profundidade. Amém? A mesa também é um lugar de oferta. E cantamos tanto aqui, né? Foi tão lindo. Não foi combinado, viu? Não foi nada programado. Esse slide já estava pronto há várias semanas, né? É a Keila aqui? É a Keila aqui com o vaso, né? Mas a importância de que o lugar, né, da mesa também é um lugar que nós nos oferecemos ao Senhor. Esse episódio que Jesus disse, né, onde for, por toda a terra será relatado o que essa mulher fez, né? Essa mulher não tinha ideia do quanto esse episódio ia entrar para a história da humanidade, quando ela deu do melhor que ela tinha e quebrou aos pés do Senhor, né? E ali ela ofereceu como um sacrifício agradável ao Senhor, né? Aqui também é um tempo em que você precisa avaliar qual é a área da tua vida que tu precisa ainda ofertar para o Senhor. E eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? Que fique bem claro. Pode até ser que para alguém seja isso. Mas eu garanto que se o Senhor conquistou o teu coração e Ele conquistou por completo, a questão do dinheiro é o que menos importa. Porque o teu coração já está rendido a Ele. Vocês estão me entendendo? Não estou aqui fazendo nenhuma alusão à oferta de recursos. Ela precisa acontecer, ela deve ter um lugar certo na nossa vida. Mas o Senhor, Ele precisa alcançar o nosso coração. Eu sempre digo que se nós fôssemos avaliar o jovem rico, nós íamos dizer que o cara era um partidão, né? Porque quando ele chegou para Jesus, ele disse, Senhor, bom mestre, né? Já chegou com uma abordagem assim, bom mestre tu é, gente boa, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor disse, né?
segue todos os mandamentos, obedece. Não, isso tudo da minha mais tenra infância eu tenho feito. E Jesus disse que olhou para ele e disse: então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e vem, segue-me, tu terás um tesouro no céu. E esse jovem vira as costas e vai embora triste, porque diz que ele tinha muitas riquezas. Mas nós não podemos parar aí, nós temos que ler a sentença seguinte: e Jesus, olhando, o amou, e ele foi embora. Então, entender que quando nós oferecemos nossa vida ao Senhor, quando nós nos damos ao Senhor, nós precisamos nos dar por inteiro, porque Ele não poupou e se deu por inteiro por nós. E aquele homem estava diante do Deus Criador do universo, aquele que fez todas as coisas e que estava propondo para ele uma troca. Me dá esses míseros anos que tu tem, essas coisinhas que tu tem que vão ficar por aqui, e recebe de mim um tesouro inextinguível, um tesouro que nunca vai deixar de existir. Tu vai ter a minha presença por toda a eternidade. Vocês já pensaram no tamanho dessa oferta? E esse homem virou as costas e foi embora. Mas Jesus o amou, porque falou a verdade para ele. Então nós precisamos entender que o Senhor vai pedir de cada um de nós, talvez em momentos diferentes, às vezes pede num dia uma coisa, depois pede outra, né? Mas Ele precisa ser Senhor de todo o nosso coração. A mesa também é um lugar de renúncia, né? Jesus, ao chegar próximo então do momento em que ele iria enfrentar a cruz, ele chama os discípulos à mesa, né? E ele disse: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E ele diz: porque eu sei que eu preciso enfrentar, né? Nunca mais eu comerei até que venha o dia em que vou estar com vocês de novo. Vocês já imaginaram isso, que essa palavra ainda está por se cumprir? Jesus aguarda o momento de poder cear com todos nós. Ele teve que fazer uma renúncia com muita espera, né? Há um desejo no coração dele de estar conosco à mesa. E até hoje ele aguarda por esse momento. Então nós precisamos saber que aquilo que Deus nos pede, seja teu vigor, seja parte a tua oferta da tua vida, o que tu pode servir, como a Cris falou, aquilo que tu tem recebido de Deus, tu poder dar aos outros, né? Como isso pode ser comparado com toda a renúncia que Ele fez por amor de cada um de nós? Que amor é esse, né? Que profundidade é essa renúncia, né? Mas ainda vai mais. O Senhor ainda desce um pouquinho mais. Ele diz também que a mesa é um lugar de humilhação. Mas Ele se humilhou. Filipenses diz que Ele se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória para se fazer como um homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas nesse momento que ele estava para estar à mesa com os discípulos ali, ele pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Não sei se você sabe, mas culturalmente naquela época havia níveis de escravos que serviam os senhores. Vocês, não sei se todos sabem disso. Porque escravo parece assim, escravo é tudo escravo, né? Não, mas tinha aquele escravo que administrava os bens do seu senhor. José, por exemplo, quando foi para o Egito e ele administrou a casa de Potifar, ele estava como chefe de toda a casa de Potifar, e Potifar confiou a ele toda a administração da casa. Então, os próprios outros escravos estavam sujeitos à autoridade de José. Mas o escravo de menor categoria dentro dos escravos era aquele que ficava às vezes paradinho numa porta esperando chegar alguém
para pegar os pés empoeirados, porque naquela época não tinha rua asfaltada, né? Havia muitas vezes pessoas vinham das ruas empoeiradas e ele estava ali com uma bacia para lavar os pés. Então Jesus disse assim: vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo por vocês? Vocês me chamam de Senhor e eu de fato sou. Mas se eu, sendo o Senhor, tenho lavado os pés de vocês, vocês vão precisar fazer o mesmo, lavar os pés uns dos outros. Então que o nosso coração seja igual a esse do nosso Senhor. De quando nós estamos na mesa, entender que a mesa também é um lugar de nós nos humilharmos. Também é um lugar de nós estarmos prontos para até abrir mão de direitos, né? Tenho aprendido com um homem que já mencionei aqui, que foi e é ainda muito influente na minha vida, sobre essa questão de humilhação. E ele já brinca, né, que tem situações, tem lugares que eu já preciso chegar até de joelho, já vou chegando, me perdoa, porque se eu chegar me humilhando, eu já chego bem por baixo. E eu tive uma oportunidade de participar de uma situação com ele numa cidade, onde ele trabalhou por mais ou menos 13, 14 anos, servindo aqueles irmãos, trazendo instrução, ajudando na formação das famílias, na formação dos filhos, e foi um tempo muito grande. Eu acompanhei uma parte toda desse processo. Um dia, os líderes dessa congregação nessa cidade chamaram ele e disseram: a partir de hoje nós não queremos mais o teu cuidado sobre nossas vidas. Nós não queremos que tu nos ajude mais. Simples assim. E ele disse: mas foi alguma coisa assim que eu fiz, alguma coisa... Não, é que nós não concordamos com algumas coisas que tu ensina, né? Ele disse: mas eu tenho ensinado essa mesma verdade há 13 anos para vocês e agora ela deixou de ser verdade para vocês. E ali eles usaram algumas palavras muito duras com ele. E eu vi esse homem se humilhar. Foi algo que marcou minha vida. Porque quando tu é humilhado, porque às vezes até tu pisou na bola, tu fez uma coisa, às vezes parece que é mais fácil, né? Mas quando tu é humilhado servindo e dando a tua vida, parece que é mais difícil ter esse quadrado, né? Que é essa experiência, né? Mas eu vi Cristo. Eu vi Cristo naquela experiência. Ele disse: tá bom. Saímos juntos daquela reunião, né? Voltamos para Porto Alegre, nós dois chorando, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia daqueles irmãos. E nunca mais esses irmãos procuraram, né? Mas no coração dele não havia ofensa. Ele não reivindicou o direito. Depois de 13 anos servindo e sendo reconhecido como alguém que podia ajudar, não era uma ajudinha qualquer, foram muitos dias e muitas noites e madrugadas servindo aquela cidade. E assim, de uma hora para outra, tudo se foi. Mas nós podemos orar juntos e dizer: Senhor, sempre foi para Ti que nós fizemos. Então, se Tu passou por rejeição, por humilhação, por que nós não podemos passar? Então isso me marcou, né? E eu tenho aprendido que por onde eu passo, eu não vou reivindicar direitos. Eu não vou reivindicar que eu tenho que ser honrado. Eu preciso dar honra àquele que merece toda a honra. Amém? E glória a Deus que a mesa é um lugar de salvação, né? Aqui nós temos o episódio do carcereiro, né, que passou de vilão a alvo da misericórdia, né? Um homem que concordou com a prisão de Paulo,
mas que de repente se deu por conta de que ele era necessitado da misericórdia de Deus. Acho que vocês conhecem o episódio, se não conhecem, eu recomendo que depois leiam lá. A referência está em Atos 16, 33 e 34, mas para ler toda a história vocês vão ver, né, que Paulo estava preso e aquele homem que era o carcereiro achava que estava tudo sob controle e de repente fugiu tudo ao controle dele e ele disse assim: estou perdido, porque agora todos os presos vão fugir. E Paulo diz: não faz nada contra ele, porque nós estamos todos aqui. E esse homem então se arrepende, ele diz assim: o que eu preciso fazer para ser salvo, né? E esse homem então experimenta a salvação e ele leva Paulo para sua casa, lava os vergões, né? Certamente Paulo tinha levado um bom número de chicotadas, né, de açoites, né? E esse homem recebe salvação naquela mesma noite. Então eles têm a oportunidade de ter comunhão e passam de algoz, daquele que estava prendendo, ele passa a ser agora um irmão em Cristo de Paulo. Que tremendo, que poderoso é quando a salvação entra nas nossas vidas, né? Uma mudança radical na vida de alguém, né? De ser aquele que é o executor, que é o que prende, para ser aquele agora que é meu irmão em Cristo. Nós precisamos experimentar todos os dias, né, que essa salvação opere na vida das pessoas, né? Nós tivemos recentemente também uma oportunidade de ver, eu não vou botar aqui eu acho que é melhor até estar sendo gravado, eu prefiro que não seja registrado, mas há pouquinhos dias atrás nós recebemos um testemunho de uma pessoa que estava em profunda depressão. Ela estava pesando, acho que 40 e poucos quilos, né? E era uma pessoa que deveria pesar pelo menos 60 e poucos quilos. Ela estava realmente... E passava dias e dias na cama, não tinha mais força para cuidar dos filhos, né? E só falava que eu quero terminar esse sofrimento, eu quero acabar com isso, né? E quando nós tivemos contato, era esse o quadro, um quadro de profunda depressão. Não é daqui, é de bem longe, então não tem nenhum perigo de ser identificada, mas tivemos algumas conversas e eu tive uma oportunidade de ministrar com o marido dessa mulher. E esse marido disse: eu preciso pedir perdão. Depois do que ele ouviu, eu preciso pedir perdão aos meus pais para restaurar coisas que hoje eu estou vendo que o dano está acontecendo dentro da minha casa. E foi impressionante, porque eu confesso para vocês que quando eu conversei com ele, eu não achei que ele ia levar isso tão a sério. Mas passado umas 2 semanas, ele me mandou uma mensagem assim: Fernando, estou pegando um avião e estou indo lá na cidade do meu pai só para pedir perdão. E ele fez isso. E ao fazer isso e pedir perdão, Deus começou a mudar a sorte da esposa dele. E nós recebemos agora, há pouquinhos dias, um áudio dela. Ela louvando ao Senhor, dizendo assim: o Senhor me limpou. E eu não tenho mais depressão, eu posso cuidar dos meus filhos, eu tenho alegria de viver. E aquilo nos encheu de alegria de ver o poder. Aumentou 15 quilos em poucas semanas, recuperou a saúde dela. E ela disse: eu agora posso experimentar dessa liberdade que Deus tem para mim. Começou muito diferente, né? Através da vida do marido, que acertou coisas. Aí o marido começou a orar por ela também, começou a ministrar o coração dela. E o Senhor tirou aqueles verdugos que estavam atormentando aquela mulher. E ela ficou livre. Então, há poder, né, tremendo de salvação quando nós deixamos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Ele está sempre pronto a nos alcançar com o seu perdão. E por último, né, a mesa é o lugar de uma grande ceia. E aqui é o que nós aguardamos. Apocalipse 19:9 diz: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então lá em Êxodo o Senhor começa a dar um modelo de uma mesa onde teriam os pães da proposição da sua presença, né?
E ele chega no final, em Apocalipse, dizendo assim: eu estou preparando uma grande ceia para que nós possamos juntos nos alegrar e receber, né, de tudo que Deus tem feito. Vamos poder compartilhar, vamos poder estar juntos, porque esse Senhor nos convida a sentar à mesa. Eu e você somos convidados para essa mesa. Amém? Vamos ficar em pé. Com relação à ceia, fazer depois. Eu queria só ter um momento de oração com cada um. Eu sei que Deus já falou com muitos e vai continuar falando. Eu estou muito acostumado, inclusive, com pessoas que voltam para casa e depois Deus continua falando e a pessoa continua sendo impactada por alguma coisa que Deus mexe na vida da pessoa. E, de novo, isso é o poder da palavra de Deus, né? A palavra, ela é poderosa para ficar operando nos nossos corações e trazendo luz para alguma área da nossa vida. Então eu queria orar com você agora, eu queria que você, de novo, pudesse entregar, né? Senhor, nós estamos chegando ao final desse retiro, nós vamos ter agora um momento de cearmos juntos, mas que você pudesse dizer: Senhor, obrigado porque Tu me convida para a Tua mesa. Na Tua mesa estão todos esses recursos e muito mais, né? Eu precisei enxugar porque tinha muito mais coisa preciosa que a mesa nos proporciona. Mas eu queria muito que você, enquanto nós vamos ouvir uma música que tem sido um marco para mim, né? Queria que você prestasse atenção, a letra vai ser projetada aqui, já pode colocar. Mas que você fizesse de novo uma oração, dizendo: Senhor, eu quero tudo o que a Tua mesa tem para mim. E eu quero também estar livre para dar tudo o que a mesa vai requerer de mim. Amém? A mesa é lugar de uma troca. Largamos tudo o que nos atrapalha para receber tudo o que Deus tem para nós. Amém?